Olá, nós estamos aqui em mais um podcast, mais um episódio do podcast Gerenciando da AGSE. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Grace Correia, sou a CEO da AGSE e nós estamos aqui para falar de reforma tributária. Esse é o segundo episódio e nós vamos falar dos próximos passos para que você tenha êxito na implantação dos principais temas da reforma dentro da sua empresa. Olá, meu nome é Eliel, sou o diretor de operações da AGSE. Também estou aqui para falar desse podcast da reforma tributária. Eu vou começar fazendo a primeira pergunta aqui para a Grace Correia. Qual vai ser a revolução que vai existir aí nas emissões de notas fiscais a partir de janeiro de 2026? Você já tocou no tema principal, né? Porque a gente vai falar de cronograma e esse cronograma começa com a alteração dos documentos fiscais. A revolução é a padronização nacional da nota fiscal de serviço eletrônica. Então, a partir de janeiro de 2026, toda nota fiscal de serviço será padrão nacional. Para que a gente possa exemplificar, o MEI já é assim atualmente. As prefeituras precisam se adequar para que essa emissão seja nesse layout padrão nacional. Algumas já estão se adequando. E as que não se adequarem até dezembro de 2025, a partir de janeiro de 2026, os contribuintes serão obrigados a emitir no padrão nacional através do portal da Receita Federal. Então, acho que essa é a principal mudança documental, assim, visual, que um contribuinte vai poder ver. Aí, a segunda mudança são os dois novos campos de IBS e CBS, que precisam ser preenchidos nas notas de venda de mercadoria. Então, essa é a segunda mudança que aparece de cara na emissão de documentos fiscais. Correto. Então, terá essa padronização do governo federal nas emissões das notas fiscais. Isso começou recentemente aí com o microempreendedor individual. Tem lá o portal do empreendedor, onde tem um portal onde emite todas as notas do MEI. E agora, na reforma tributária, todas as prefeituras terão que se adequar e usar esse portal aí nacional. Mas, independente disso, fala um pouquinho para nós a motivação da reforma tributária. A motivação é a simplificação e padronização de documentos. Ela começa por aí, né? Diante de um cenário extremamente burocrático e cheio de variações, oscilações nas regras tributárias, a reforma ela traz uma padronização. Outro objetivo dela é trabalhar com os impostos sobre consumo. A gente vai falar sempre sobre isso. Por quê? O que não muda na reforma tributária? Imposto de renda, contribuição sobre lucro, tributo sobre folha, não mudam. Eles permanecem exatamente como eles estão. Então, a gente está falando só do que incide sobre receita de vendas diretamente, que é o ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS. E, no caso, o DAS do Simples Nacional também tem sua participação nessa mudança de uma maneira mais sutil, mas ele também participa de uma mudança relevante e significativa. Durante esse período de transição da reforma tributária, que vai se iniciar em breve, né? Vai ter um cronograma, uma etapa, janeiro de 26, né? Isso. Que começa agora em janeiro de 26, vai até julho. Fala um pouquinho para nós como é que está sendo divulgado aí pelo governo aí esse cronograma de transição da reforma tributária. Até então, os documentos fiscais não iam ser impedidos de emissão. Então, era um campo que ia adicionar, que ia testar a reforma, mas não ia impedir, a partir de janeiro, a emissão de um documento fiscal. Isso mudou. Então, tem uma instrução normativa que trata justamente desse ponto. Passa a ser campo obrigatório e, uma vez não preenchida em 1 de janeiro de 2026, os documentos não vão conseguir mais serem emitidos. Então, é importante que a adaptação seja feita junto à área de TI. Então, a empresa de sistema vai disponibilizar para você os campos. Aí vem a equipe fiscal fazendo as configurações e os testes a partir de outubro de 2025. Então, antecede um pouco essa data de janeiro, né? O teste da Receita Federal já fica disponível a partir de outubro de 2025, com a possibilidade de testar de outubro a dezembro de 2025. Testou, tá tudo certo, em janeiro você não vai ter problema. Não testou, não fez nada, em janeiro já tem um problema. Ou seja, a partir de 26, até lá, tem que estar tudo correto, adaptado, os sistemas de RP, o sistema de emissão de notas fiscais, a emissão do XML, tudo isso tem que estar já correto. Porque janeiro de 26, ou seja, ou emite ou não emite. Não Exatamente. Não tem como emitir, não tem como emitir se não estiver já tudo configurado
de acordo com a reforma tributária, né? Exatamente. Então, dentro desse tema, a gente tem um cronograma com os nossos clientes para que essa correção... E trabalhando junto com a empresa de tecnologia, tá, gente? Isso deixando bem claro. A área fiscal tem um papel ativo, né? Tanto de orientação quanto de apoio nas configurações, porque são tributos novos que vão gerar, sim, penalidades. Então, a gente precisa ficar atento aos preenchimentos desses campos. Então, com os nossos clientes, a gente estabeleceu um cronograma de execução dessas atividades, revisões e testes, para que chegue lá em outubro, a gente já consiga ter os primeiros testes dentro desse novo layout. Vale lembrar que são notas fiscais de serviço e também notas fiscais de venda de mercadoria e também de industrialização. Isso mesmo. E dentro desses campos, aí já tem as novas classificações, CSTs, de cada tributo. Então, operações de vendas, né, elas têm a tributação integral, tributação de operações de transferência, isenção, operações diversas, elas não são tributadas. Enfim, tem uma série de regras dentro da CST de cada imposto que precisa ser configurada com bastante critério. Resumindo, né, esses são os impactos práticos que vai ter na vida do empresário, da área de TI, do escritório de contabilidade, a partir de já. Não a partir do ano que vem, a partir de já. Isso. Ou seja, adequação de sistema, treinamento para os seus colaboradores, poder fazer a emissão de notas fiscais correta e também os riscos, né, de rejeição e impactos aí operacionais que pode ter na operação. Isso, é o que a gente quer evitar, né? Com essa antecipação, é o que a gente quer evitar. Isso. Parar faturamento. Isso. Se quiser acrescentar mais alguma coisa em relação a esses impactos e desafios práticos, pode... O desafio prático, a gente pode dizer que nos próximos 180 dias são esses, documentos fiscais. Aí depois nós temos outros desafios, que é relacionados aos créditos tributários, porque a gente falou até agora sobre a alíquota de 28%, em média, incidentes sobre toda a receita de vendas. Né? Falamos que tem setores que são incentivados, que pode permanecer com redução, tem serviços essenciais que podem permanecer com a redução, mas entra aqui uma figura a partir de agora que eu acho que é interessante a gente tocar, que são a maneira de creditamento do PIS, COFINS e demais impostos. Né? Então, a gente vai ter uma sistemática de creditamento que é muito mais ampla do que ela é hoje. Então, é legal isso, positivo, né? Hoje, quando a gente fala de insumo, é extremamente restrito. O que é considerado insumo para crédito de PIS e COFINS? O que é considerado operacional para crédito de PIS e COFINS? O que é considerado operacional para crédito de CMS? Então, a gente tem uma sistemática de creditamento hoje que ela é bem restritiva. Quando eu estou falando do creditamento através da reforma tributária, a abrangência desses créditos é muito maior. O que não é essencial? Por exemplo, bebida alcoólica. Em qualquer operação, em qualquer atividade. A gente tem lá bebida alcoólica que não vai dar direito a acreditamento, mas é uma coisa específica que está acontecendo. O restante, serviços contábeis, por exemplo, para uma indústria, o que não era considerado uma atividade essencial para a execução de uma indústria. Ele vai transferir crédito. E esse crédito não vai ser transferido pela simples emissão de nota fiscal. Entra uma figura aqui que é como se fosse a geração de um crédito financeiro para abatimento do imposto pago pelo contribuinte. Então, assim, hoje o imposto é pago por quem vende, né? Ele vai ser praticamente pago por quem compra. Né? Então, tem uma mudança de figura. Perfeito. Vamos também aproveitar esse podcast. Nós falamos aqui dos impactos práticos que vai ocorrer para as empresas, para os escritórios de contabilidade, para o empresário, né? Mas, como em toda mudança, há sempre oportunidades e benefícios que o empresário pode utilizar ao seu favor, né? Então, falando aqui, um dos benefícios que vai ocorrer com a reforma tributária, essa padronização nacional. Hoje não existe essa padronização. Nós temos quase 6 mil prefeituras no Brasil, então cada uma trabalha às vezes de um jeito, né? Então não tem uma padronização na forma de emissão de nota. Uhum. Então esse é um benefício que vai ocorrer com a reforma tributária, né? E também essa questão da transparência tributária. O que mais você pode acrescentar de oportunidades e benefícios da reforma tributária? Aqui entra uma oportunidade que hoje ela nem é uma oportunidade, porque a complexidade e a forma de se apurar imposto nem permite que isso aconteça.
Mas, por exemplo, a transferência de créditos tributários, ela vai ser feita por um bom pagador de impostos. Quando que o contribuinte tem direito àquele crédito? Quando o fornecedor dela recolhe o imposto. E a própria Receita Federal disponibiliza esse saldo credor para ela. Então, o que vai mudar? Sabe aquelas empresas que ficam sem pagar imposto, sem fazer o recolhimento devido e estão concorrendo com uma empresa extremamente organizada? Elas praticamente não vão aguentar o impacto da reforma tributária. Então, a concorrência desleal vai desaparecer. Então, é uma grande vantagem competitiva para quem está se preocupando em deixar tudo organizado. Então, para você que está nos assistindo, está nos vendo, que tem a sua regularidade fiscal, isso vai ser uma enorme, uma gigantesca, vamos dizer assim, vantagem competitiva que hoje passa desapercebido. Então, a gente tem esse viés também aí de regularidade financeira perante a Receita Federal. E eu não sei se vocês já perceberam também. A gente tem algumas notas que a Receita Federal, Receita Estadual, tem disparado nas caixas de entrada dos contribuintes. Então, vamos supor, um bom pagador de tributos federais, ele vai ter uma classificação A na Receita Federal. Um bom pagador de impostos estaduais, ele vai estar com a classificação A também. E isso permite, como no mundo dos negócios tudo é comércio, tudo é moeda de troca, isso permite uma validação, uma certificação para você que é um contribuinte regular, que você, perante seus clientes, possa se valer desse documento para poder transferir crédito. Então, isso vira uma moeda de troca. Áreas de compras e áreas de vendas precisam ter acesso a esse tipo de documento a partir de agora, porque isso vai virar um documento de idoneidade e garantia de transferência de crédito futuro. Muito bem, vamos ficar então atentos aí às novas informações a respeito da reforma tributária. E nós vamos encerrar esse podcast aqui, passando para você uma mensagem. Qual mensagem você quer passar, Grace, para o pessoal que está nos assistindo aqui, esse podcast da AGSE Gerenciando? A reforma tributária está só começando, mas ela já é uma realidade. A chance de modificações ainda futuras, ela com certeza vai acontecer. Então, a minha mensagem final é: fique atento, acompanhe as atualizações e nós da AGSE estamos aí na nossa missão de informá-los e apoiar nesse processo de gestão. É isso aí. A era da padronização fiscal está chegando e ela vem com a reforma tributária. Muito obrigado.